tarde a todos. Eu sou John, o professor de Geografia, né, e em função de tudo que vem acontecendo, a gente está fazendo videoaulas para passar os conteúdos para os alunos. E primeiramente eu queria me desculpar, porque eu não tenho nenhum equipamento de gravação profissional, nem de gravação de áudio. Então, o áudio vai ficar um pouco baixo, vai ter alguns ruídos, mas assim, não é porque eu não queria gravar melhor, é porque o único recurso que eu tenho é esse. Então, na semana passada, eu passei uma aula, não uma aula, teoricamente, um conteúdo sobre o que a geografia estuda e o que ela se propôs a estudar. Então, quem não viu ainda, dê uma olhada que é importante. E também nesse conteúdo eu avisei que a primeira aula que teríamos, né, vai ser sobre geologia. E geologia é a ciência que estuda as rochas, a formação e a evolução do planeta Terra. Basicamente é isso que a geologia estuda. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que a Terra ela tem em torno de 4,6 bilhões de anos. Teoricamente, né, alguns estudiosos afirmam que a Terra se formou ao mesmo tempo que o resto do sistema solar. E esse sistema solar, ele se formou a partir de o que chamam de nebulosa solar, que era uma grande bola de poeiras, né, de poeira estelar e gases que era do tamanho mais ou menos do sistema solar. E que com o tempo esses gases foram se agrupando e que formaram o Sol. Isso há em torno de 5 bilhões de anos atrás. Alguns outros fragmentos desses materiais formaram o resto dos planetas do sistema solar. E aí também formou o nosso planeta Terra. No começo do planeta Terra, ele era uma bola quente. Não existia a camada sólida que a gente está pisando no momento, né? Que é composta por rochas, por solos, por minerais. Essa camada não existia. Só era uma bola de magma quente. E que começou a resfriar, começou a atrair materiais como meteoritos, porque não existia atmosfera no planeta ainda. E aí foi se resfriando e foi formando as camadas atuais do nosso planeta, né, onde a gente está vivendo. Mas como sabemos a idade de uma rocha, a idade da Terra? Porque nós, seres humanos, só temos em torno de 1 milhão de anos aqui na Terra. Então, como sabemos que a Terra tem 4,6 bilhões de anos? Para poder saber isso, se usa uma técnica chamada datação absoluta, que é feita em rochas, a partir de isótopos radioativos que existem na rocha. Por exemplo, toda rocha, quando ela se forma, ela tem uma porcentagem desses isótopos na sua composição. Aqui o exemplo que eu trouxe é do urânio. No entanto, essa rocha, quando se formou, não tem chumbo. Mas, com o passar dos anos, esse urânio vai se transformando em chumbo. E aí, a tabela aqui embaixo, você consegue observar que em 4.500 milhões de anos, metade do urânio se transforma em chumbo. A partir disso, você consegue saber a idade mais ou menos exata de uma rocha. Então, as rochas que se formaram na origem do planeta têm uma quantidade de isótopos filhos, né, que é o que se originam de isótopos radioativos, que são isótopos pais, como está aqui no exemplo. Então, ela tem uma quantidade bem elevada. A partir desse cálculo, dessa análise, dá para chegar numa idade muito aproximada
da Terra, né? Das rochas que se formaram no início da, da existência do planeta. Então, assim que dá para saber mais ou menos a idade do planeta. Então, como já vos falei, é, essa esse resfriamento da Terra que formou as camadas do planeta. Então, essas são as camadas do nosso planeta. A primeira camada é a crosta terrestre. Ela é a camada sólida que a gente está pisando e que toda a vida está em cima. E é a camada mais fina da Terra. Eu vou falar de cada camada mais para frente em cada slide. Depois da crosta vem o manto, que é onde está localizado o magma. Então, todas as atividades magmáticas do planeta está no manto. E vem o núcleo, que acreditam que seja sólido, de ferro e níquel, para aguentar toda a pressão dos materiais que estão em cima dele. A primeira camada da Terra é a crosta. E a crosta é rochosa e é formada por solos minerais. E a camada onde a gente está em cima. Então, é a camada que possibilita a vida na Terra. Também ela é a camada mais espessa do planeta e tem em torno de 20 a 70 quilômetros. Isso varia de local para local. Então, essa camada, se a gente pensar a Terra como um ovo, ela é a casca do ovo. Então, ela é fina, rochosa, mas ela é fundamental para a existência de vida no planeta. Então, essa camada é dividida em duas partes. Tem a crosta oceânica, que está no oceano, né? E a crosta continental, que está no continente. Isso é bem óbvio, claro. Então, essas duas, elas são de composições diferentes. Uma coisa que pode cair em vestibular é mudar a crosta terrestre para a litosfera. E isso é muito comum em questões de vestibulares, que eu vou passar para vocês num arquivo pós a aula. Irei mandar questões sobre isso e vocês vão ver que é bem comum que caiam com esse nome litosfera no lugar de crosta terrestre. A crosta oceânica também pode ser chamado de cima, que cima quer dizer silício e magnésio. Ela é mais fina do que a crosta continental, mas ela é mais densa, porque os materiais que a compõem são mais pesados. Já a crosta continental, o nome dela também é cial, que é silício e alumínio. É bom lembrar desses nomes porque esses dois nomes também caem em vestibulares. E aqui está um exemplo da crosta terrestre do planeta. Aqui, nesse exemplo, está chamado de litosfera. Então, a gente vê aqui que existe a crosta oceânica, que é o cima, e a crosta continental, que é o cial. Só uma coisa, a crosta terrestre, ela não é um bloco rochoso perfeitinho. Então, ela é composta de várias partes, que são blocos de rochas enormes, mas são vários pedaços. Esses pedaços são chamados de placas tectônicas. E essas placas tectônicas estão sobre o manto. Como vemos na imagem, a crosta está sobre o manto. E o manto é formado de magma. Esse magma está em estado pastoso. Então, essas placas, esses pedaços da crosta, né, que são as placas tectônicas, eles estão como fosse sobre um manto. Então, só lembrando, a crosta terrestre ela é formada por placas tectônicas. Ela é dividida em placas tectônicas, que vai ser um assunto que eu vou mostrar mais na frente, porque ele é sempre aparece no vestibular. Então, eu trouxe aqui só para deixar
claro onde as placas tectônicas se encaixam nessa composição do planeta. Elas são o que formam a crosta terrestre. Blocos rochosos gigantes, né, que são de rochas, de solos, de minerais e que estão sobre uma superfície que é o manto pastosa de magma. Esse é um exemplo das placas tectônicas do planeta. Cada placa dessa é um pedaço da crosta terrestre. Elas não são estáticas, elas estão sempre se movimentando, como você pode ver nas setas. Existem placas que estão colidindo, outras que estão separando. E eu vou mais na frente falar cada movimentação dessa. Talvez não nessa aula, mas na próxima. Cada movimentação de placa dessa gera estruturas no relevo, estruturas geológicas diferentes. Então, são assuntos importantes. Então, aqui é só para vocês verem um exemplo de como a crosta terrestre é dividida por placas tectônicas. A segunda camada da Terra é o manto, e ele também é a camada de maior espessura. Ele compõe cerca de 80% do planeta Terra, que é o manto. Então, ele vai de 30 quilômetros até 2.900 quilômetros de profundidade, né? Desde abaixo da crosta até o núcleo. Então, o manto ele fica entre a crosta terrestre e o núcleo do planeta. E ele tem em torno de 2.000 graus Celsius. A temperatura nele varia. Quanto mais para baixo, mais quente. A parte mais superficial do manto tem uma temperatura menor do que a parte mais inferior. Esse manto é composto de magma, como eu já falei várias vezes ao longo da aula, e ele está sempre se movimentando. Ele não é uma camada estática. Todo o magma pastoso que está no manto, ele sempre está se movimentando, subindo e descendo. Essa movimentação, como a gente vê na imagem, é que faz com que as placas tectônicas se movam. Então, o nome dessas correntes que estão no magma, no manto, né, que são correntes de magma que estão no manto, se chamam correntes de convecção do manto. Essas correntes de convecção, elas sempre estão subindo e descendo, fazendo o magma girar. E aí, esse giro é que forma, que faz com que as placas tectônicas do planeta se movam. E aí a importância do manto. Como eu falei, as placas tectônicas compõem a crosta terrestre. E o manto, as correntes de convecções que existem no manto, fazem com que essas placas tectônicas sempre estejam movimentando. Porque no manto, como eu já disse, existem correntes que fazem com que a crosta que está sobre o manto se movimente. E as placas tectônicas são pedaços da crosta. Então, todo mundo aqui já viu ou já ouviu falar da Pangeia, o supercontinente, onde todos os continentes do planeta estavam unidos. Isso é um exemplo claro da movimentação das placas tectônicas. E os continentes, eles são e formam as placas tectônicas. Então, foi criada por Wegener a teoria da deriva continental, que os continentes eles não são estáticos, eles estão sempre se movimentando. No começo, o Wegener não conseguiu explicar bem como essa movimentação das placas acontecia, como eu expliquei anteriormente. Então, a comunidade científica da época não deu muita atenção para o que ele falava,
para sua teoria. Então, só venham se provar que os continentes realmente se movimentam e já se movimentaram muito ao longo da evolução do planeta, ali no meio da Segunda Guerra Mundial, com a invenção do submarino, do sonar, e aí começaram a estudar o leito oceânico. E aí conseguiram ver que realmente os continentes estão se separando e outros estão se chocando. Na verdade, são placas tectônicas que estão se separando e outras que estão colidindo. Então, a Pangeia foi o supercontinente que teve no nosso planeta, isso há alguns milhões de anos atrás. Depois eu vou realmente trazer as eras geológicas e mostrar onde a Pangeia se formou. Mas antes da Pangeia, também acredita-se que outras vezes os continentes também se agruparam num único continente. A Pangeia é o agrupamento de continentes mais recente. Depois disso, da Pangeia, se formou a Laurasa e a Gondwana, que foi da separação da Pangeia. Foram dois supercontinentes que se formaram. E aí até a configuração atual dos continentes do nosso planeta. Alguns exemplos, alguns indícios que os continentes estão se separando é você perceber o encaixe perfeito da América do Sul com a África. Também existem, que eu vou depois mostrar o que é, alguns relevos que se complementam. Começam na América do Sul e você vê a continuação desse relevo na África. Então, existem vários indícios que esses continentes realmente estavam se separando e ainda estão se separando, né? E essa teoria foi criada por Wegener. Então, como eu já mostrei que os continentes estão se movimentando e a teoria de Wegener da deriva continental ela foi aceita e confirmada, mas os continentes eles não se movimentam rapidamente. Às vezes passa a impressão que esse processo é rápido, mas não é. A Pangeia se formou há cerca de 200 milhões de anos atrás. Então, nesse período, se passou 200 milhões de anos para os continentes se encontrarem nas configurações atuais. Só para ter uma noção, a África e a América do Sul se separam 5 centímetros por ano. Então, não é uma movimentação rápida. É uma movimentação que dura milhões de anos. Então, é uma movimentação que o ser humano não consegue perceber. Então, o ser humano já existia quando os continentes já estavam separados, já estavam na configuração atual. Então, esses indícios diretos provam uma coisa que a gente não estava presencialmente para ver. Então, é só para ter uma noção que na geologia, quando a gente trabalha com geologia, né, a questão da formação da Terra, as coisas sempre são contadas do milhões de anos para cima. Então não é um processo rápido, né, que você não vai viver para ver os continentes se juntarem novamente, porque um dia provavelmente eles se juntarão novamente e depois se separarão e sempre fazendo essa movimentação. E aí, para finalizar, a composição do planeta, eu vou falar da última camada que ainda for faltando, que é o núcleo. E o núcleo é a camada mais central do planeta, está mais abaixo. Ele é dividido em duas partes. O núcleo externo, ele é líquido, né? Ele não é sólido, ela é composto por rochas e também por materiais derretidos. E ele tem uma temperatura cerca de 3.000 graus Celsius. E sua extensão vai de 2.000 a 900 quilômetros de profundidade, onde acaba o manto, até
o núcleo interno. Então, e o núcleo interno, ele já por si, ele é sólido. Acredita que ele seja sólido. Por quê? Provavelmente um metal, porque toda o material que está sobre ele exerce uma pressão muito grande. Toda essa pressão vai provavelmente o material que resistiria a toda essa pressão só podia ser um metal. Então acredita-se que o núcleo interno da Terra ele seja sólido, composto de ferro e níquel, que também é chamado de NiF. É bom lembrar dessas palavrinhas, NiF, níquel e ferro. E ele tem uma temperatura parecida com a superfície do Sol. Não o interior do Sol, mas a superfície do Sol, que é em torno de 5.000 graus Celsius. Então, qual é a importância do núcleo interno e externo da Terra? Acredita-se que o núcleo da Terra, a interação entre núcleo interno e núcleo externo, ele gere o campo magnético da Terra. O que é esse campo magnético? Esse campo magnético é crucial para a existência de atmosfera no planeta. Então, esse campo magnético protege a nossa atmosfera de receber diretamente os raios solares. Então, a composição do planeta, do núcleo, a interação do núcleo com as outras camadas é que permite que esse campo magnético exista e que os raios solares não atinjam diretamente nossa atmosfera. Um exemplo de planeta que a sua composição interna esfriou, o seu manto esfriou, é Marte. Então, o campo magnético de Marte é praticamente inexistente. Então, ele recebeu radiação solar diretamente, sem nenhuma proteção. Isso meio que acabou com a atmosfera de Marte. Então, a Terra só se mantém nessa configuração e que possibilitou que a vida surgisse, evoluísse, é porque suas camadas internas ainda estão, como eu posso dizer, em atividade, ainda estão quentes, o seu núcleo não esfriou, o seu manto não esfriou, e essa interação dessas camadas possibilitam a criação desse campo eletromagnético. É um assunto aqui que eu trouxe para mostrar a importância de estudar, de entender essa composição interna do nosso planeta. Então, por fim, vocês devem estar se perguntando: como um homem sabe a composição da Terra? Se a perfuração aonde o homem chegou é em torno de 15 quilômetros de profundidade. Então, o ser humano nunca perfurou até o manto. Então, é lógico se questionar como é que o ser humano sabe toda a composição interna do planeta se a gente não chegou nem no manto, né? Não chegou nem no final do núcleo. Então, eu vou trazer aqui a resposta científica para essa questão. Para entendimento dessa composição da Terra, se usam-se as ondas sísmicas. O que são ondas sísmicas? São as ondas que são geradas com terremotos. Vou mais na frente falar terremotos, vulcanismos e outros fenômenos que acontecem por movimentação de placas tectônicas. Mas aqui a questão é que esses terremotos geram ondas sísmicas. E no estudo dessas ondas, você consegue saber como é a composição da Terra. Por quê? Quando tem um tremor em uma pessoa, um instrumento, que é o sismógrafo, ele vai captar essa onda sísmica. Muitas ondas no tremor vão para baixo, para o manto, para o núcleo e depois retornam. São ondas muito
é, fortes, né? Algumas ondas são mais longas, outras ondas são mais curtas. O diferencial é que existem duas principais ondas sísmicas, as ondas de S e as ondas de P. As ondas de S só se propagam em meio sólido. Então, quando você está estudando as ondas sísmicas, se você vê que em determinado ponto a onda de S parou de se propagar, então quer dizer que ali já não é mais um meio sólido, é um meio líquido, ou pastoso, ou gases. Ela só se propaga em meio sólido e não em meio líquido ou pastoso. Então aí você já consegue saber até onde vai a crosta. A crosta vai até onde a onda de S se propaga. Já a onda de P, ela se propaga tanto em meio líquido quanto em meio sólido. Só que em meio sólido ela se propaga mais rápido. E em meio líquido ela se propaga mais devagar. Então também dá para saber que por a onda P diminuir sua velocidade de propagação, aquela área interna do planeta ela é líquida ou pastosa, como o manto. Se ela está acelerada e rápida, então quer dizer que aquela área que ela está se propagando é um meio sólido. E assim, nesse estudo das ondas sísmicas que são geradas por terremotos, você consegue deduzir e com uma certa precisão as camadas internas da Terra. Então é uma resposta para essa questão, uma resposta científica, que é uma resposta pertinente, porque o homem nunca chegou no manto. Então como ele vai saber como é o manto, como é o núcleo interno, como é o núcleo externo? Entende? E por aqui eu vou encerrando essa primeira aula, esse primeiro conteúdo. Eu irei mandar questões sobre essa aula, questões de vestibulares, para vocês numa ficha. E na próxima aula, por videoaula mesmo, eu vou estar tentando responder essas questões com vocês e já vou iniciar um outro assunto, onde eu vou falar de tectônica de placas, deriva continental novamente, só que de uma forma mais aprofundada, que é um assunto que é cobrado em vestibulares, né? Os tipos de movimento de placa, os tipos de estrutura geológica que eles geram, e é isso. E eu agradeço e desculpe pela qualidade do áudio. Eu me esforcei o máximo para tentar passar o conteúdo da forma mais, assim, da forma possível que eu tinha para passar. Eu só tinha gravar um áudio com o meu telefone. Então, eu agradeço para quem ficou até o final prestando atenção na aula e abraço a todos.